paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando nesse momento para dar início ao nosso culto. Aí mesmo onde você está, começa a invocar a presença do Senhor. Deus amado, Deus querido, Deus grande, Deus justo. Pai, em Tua presença nos colocamos nessa hora, meu Pai, primeiramente para pedir o Teu perdão, Deus, Tua misericórdia sobre nossas vidas nesta noite, meu Pai. Viemos aqui com o único só propósito, Senhor, de Te adorar, de Te render graça, meu Pai, de Te bendizer, porque Tu és aquele que era, que é, que há de vir, meu Pai. Tu és o único Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Deus, nessa noite, meu Pai, Deus, receba, Senhor, nossos louvores, meu Pai, com ações de graças a Ti, meu Pai, com salmos. Deus, a Tua palavra fala, Senhor, que tudo que tem fôlego louva o Senhor, louvai ao Senhor, Deus, em todo o tempo, Senhor. Deus, a Tua igreja, Senhor, Te adora, Senhor. A Tua igreja, meu Pai, está aqui, meu Pai, com o intuito, meu Pai, de Te adorar, meu Pai, com todo o Teu coração, meu Pai, com toda Tua força, meu Pai. Deus, queremos, Deus, pedir a Ti, meu Pai, nesta noite, que o Senhor possa, Senhor, ficar à vontade no nosso meio, Senhor, se fazer presente, Senhor, no nosso meio, meu Pai. Deus, porque a Tua palavra fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vai passeando no nosso meio, Senhor. Que Seus anjos venham guardar os quatro cantos dessa igreja, meu Pai. Deus, que nada venha impedir a nossa adoração a Ti, meu Pai. Que nada venha impedir a nossa alegria a Ti, meu Pai. Que nada venha impedir, meu Pai, da nossa motivação, Senhor, do nosso amor, meu Pai. Deus, nessa noite, Senhor, ao Senhor, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. No livro de Isaías diz que desde a antiguidade, Senhor, Deus, não se ouviu nem se viu, meu Pai, um Deus que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam, meu Pai. Deus, então te esperamos em Ti nesta noite, meu Pai. Uma palavra, meu Pai, uma palavra que venha falar aos nossos corações, uma palavra, Senhor, que nos venha nos dar força, que venha nos dar, meu Pai, Deus, gratidão, meu Pai, a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Deus, estamos felizes porque estamos em Tua presença, meu Pai. Não tem lugar melhor, meu Pai, de nós estarmos nessa noite do que estarmos aqui, Senhor. Então fala conosco, meu Pai, da maneira que o Senhor quiser, meu Pai, da forma que o Senhor quiser, meu Pai. Esse ambiente é seu, meu Pai. Então toma, Senhor, os corações nessa noite, meu Pai. Toma as mentes cativas, Senhor, somente a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, essa oração que eu faço. Amém. E graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Cumprimento também os irmãos que estão acompanhando pelo canal. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos nós. Vamos ler um salmo com abertura, né? E eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no salmo de número 111. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Salmos de número 111. Assim diz a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procurada por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo. Ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem.
e o seu louvor permanece para todo o sempre. Amém. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o Deus que desde o princípio Ele vem fazendo de tudo pela sua criação. Criou os céus, criou a terra, criou o mar e tudo que existe, para que a gente pudesse aqui habitar. E tem nos sustentados desde todo sempre, tanto aqueles que o temem, quanto aqueles que não o conhecem ainda. Pois cada dia que desponta no horizonte é um dia que o Senhor está dando de oportunidade para que o ser humano venha conhecer esse Deus maravilhoso, que pela sua misericórdia tem se apresentado no meio de nós, tem se apresentado no meio do seu povo, de todas as nações. E a palavra vai dizer que grandes são as suas obras. Essa semana a gente viu um astronauta dando um testemunho, dizendo que só o Senhor poderia ter criado tudo que ele viu lá fora. O tamanho do nosso planeta, o amor de Jesus Cristo para com a humanidade. Hoje também eu vi um cientista provando pela ciência o que a gente já sabia pela fé, que realmente existe água no nosso planeta, abaixo do solo, suficiente para que houvesse o dilúvio conforme foi necessário Deus enviar. Ou seja, quanto mais aproxima a volta do Senhor, mais o Senhor está se apresentando àqueles que não o conhecem, aqueles que um dia disseram que só a razão poderia explicar, mas o nosso Deus não é um Deus só de razão. Ele é um Deus de verdade, de justiça, e quer que a gente se achegue a Ele, porque fora dele não há vida. Cada um de nós que não nasceu no berço cristão, no berço do Evangelho, cada um de nós sabe da onde que o Senhor nos tirou, e a gente pode ver hoje em dia que realmente a gente não vivia, a gente sobrevivia, mas pela misericórdia aprova o Senhor nos resgatar. Por isso que a palavra dele vai falar que ele faz lembrar as suas maravilhas, ele faz a gente lembrar de onde que ele nos tirou e faz a gente compreender hoje o quão necessário é a gente anunciar esse maravilhoso Deus lá fora, para que mais e mais pessoas possam vir se aproximar do Senhor, porque a palavra dele também vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte daquele que não o conhece, na morte daquele que não acredita nele, mas tem sim prazer que esse ímpio se arrependa e venha para a vida eterna, que foi dada também pelo Senhor, através do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a palavra vai dizer que as obras das suas mãos são verdade e juízo. Não há nada que está escrito na Bíblia, irmãos, que a gente possa dizer que há alguma contradição. A própria Bíblia explica a própria Bíblia, a própria palavra. Você vê um livro que foi escrito durante um período muito extenso por diversas pessoas, mas você vê que é totalmente inspirado pelo Senhor. Por isso que a gente deve cada vez mais nos alegrarmos de estarmos caminhando rumo à terra prometida. Cada vez mais a gente deve procurar, conforme eu falo muitas vezes nas orações, procurar erramentas para que a gente possa se aproximar do Senhor, porque esse salmo vai terminar dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Mas se o princípio da sabedoria é o temor, a excelência do Senhor é a gente conseguir amar o Senhor de verdade, de todo o nosso coração. Que a gente possa cada dia mais ter esse sentimento pelo Senhor, porque Ele está de braços abertos, esperando para que a gente possa cada dia mais se aproximar dEle. Por isso, vamos adorar o Senhor com toda alegria, com todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento, e lembrando sempre que somente o Senhor poderia fazer o que tem feito na vida de todos nós. O Senhor não tem deixado faltar o alimento, o Senhor não tem deixado a gente inseguro lá fora,
O Senhor tem nos protegido, tem nos livrado de males que a gente às vezes até não vê, mas o Senhor está ali. E que a gente possa cada dia mais chegar a amar o Senhor de todo o nosso coração. Que a gente possa adorar o Senhor agora nesse momento, que a gente possa ouvir a sua palavra e caminhar mais uma semana na presença do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém, igreja? Amém, Senhor. Saúde, amada igreja, paz, Senhor, amém? Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Marcelo. Vamos conversar com louvor, com gratidão, com tudo que já foi falado, já foi orado. Primeiro, o louvor, ele fala que Deus vai na nossa frente. E de fato, Ele vai abrir um caminho. Um louvor conhecido que os irmãos já conhecem. E muitos de nós, muitas das vezes, entramos por aquelas portas ali com sentimentos diferentes. Mas o louvor, ele está falando que se você estiver chorando, é para você louvar. Se você estiver precisando de algo, é para você louvar. Se você entrou por aquelas portas sofrendo, é para você louvar. O louvor, ele fala, não importa esses problemas todinho, louve. Porque o louvor, quando você adora o Senhor, independente da sua situação, ele invade o céu, ele sobe ao Senhor. Porque você não adora só quando está tudo bem. Você adora também no dia mal. E o Senhor quer ver isso de nós. Com muito louvor. Toda a igreja adorando, toda a igreja exaltando aquele que é digno de toda adoração.
Deus com muitos louvores. O salmista vai dizer, amados irmãos, que eu e você temos que entrar na presença desse Deus sempre com um cântico novo, sempre adorando, sempre exaltando. Esse louvor, irmãos, é bem antigo, creio que os irmãos devam se lembrar, os sonhos de Deus. E esse louvor ele vai falar que se tentaram um dia, se estão tentando matar os seus sonhos. Se você entrou aqui com o teu coração sufocado, talvez já lançaram você numa cova, talvez você foi ferido, perdeu a visão. Seja uma injustiça, seja uma dificuldade, um problema, o louvor vai falar, não desista e nunca pare de crer, porque o nosso Deus ele vem ao nosso favor. Se um dia você foi ferido, perdeu a visão, ele é Deus para te restituir a visão, que ele cura. Se um dia tentaram matar, ou talvez matou os seus sonhos, você perdeu a esperança, a Bíblia vai falar que Cristo é a nossa esperança. E Ele pode reatar todos os seus sonhos e todos os seus projetos novamente. Então vamos louvar esse louvor? Louvor conhecido, todos adoram, que é um louvor muito bonito. Os sonhos de Deus. Aleluia, Jesus. Ferido, perdeu a visão.
Talvez você esteja passando pelo vale da enfermidade. O que acontece? Enquanto eu e você estivermos caminhando por essa terra, estamos sujeitos a tudo. Pelo vale da sombra da morte, vale de Baca, pode ser deserto, pode ser rejeição, seja lá o caminho espinhoso que você está passando. Mas é nos braços do Senhor que nós somos consolados. É nos braços do Pai, irmãos. É no colo do Senhor, onde Ele renova nossas forças para que eu e você não venhamos a desistir. Não venhamos a olhar para trás. O mundo, de fato, ele nos cansa. Mas no colo do Senhor é o nosso descanso e o nosso repouso. Em teus braços, eu e você estamos seguros. Porque Ele nunca nos deixou. Às vezes a gente duvida ou entra num processo de incredulidade porque estamos passando por algo e achamos que Deus esqueceu de nós. Não. Ele está ao nosso lado nos dando força para que eu e você venhamos a passar por esse processo. E quando chegar ao final, o nome dele será glorificado. Vamos adorar? Seguro isso também.
onde encontramos consolo, é onde encontramos força, é onde o Senhor nos renova, é onde o Senhor nos guarda nos seus braços, é onde o Senhor nos protege, é onde Ele fala no nosso ouvido: filho, filha, não temas, eu sou contigo. Ainda que venha o rio tentar te afogar, ele não vai te afogar. Ainda que o fogo aumente e tente te queimar, ele não te queimará. Porque quem está contigo é o Senhor dos Exércitos. Ele ajuda, Ele guarda, Ele fortalece com sua destra poderosa de justiça. É a graça, é a graça. Paulo clamou 3 vezes: Senhor, não estava suportando as acusações. Tire de mim, Senhor, esse espinho. Mas o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta. Mas não somente isso, o meu poder vai aperfeiçoar na sua fraqueza. Então Paulo entendeu, igreja, e ele falou: quando eu estou fraco é onde eu estou forte. Porque eu e você estamos no braços do Senhor. Cante mais uma vez. Só a igreja. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que Ele de fato é o nosso escudo, nossa muralha intransponível. Eu sempre falo aqui, irmãos, quando Jesus ele faz o chamado, e ele me chama para ser seu discípulo, ele fala: vem, aquele que está cansado, sobrecarregado, porque ele vos aliviarei. Ele fala: aquele que quer vir após mim. O Senhor está falando: quando você vier, quem vai ficar na frente sou eu. Então, irmãos, para derrubar eu e você, tem que derrubar o Todo-Poderoso. Não vai, irmãos. Não vai. Por isso que o Senhor fala: aquele que é meu, de fato, o maligno não toca. Porque eu e você pertencemos a um Deus Criador do céu e da terra. Por isso, estou passando pelo vale, você está passando, mas por toda a nossa vida, ó Senhor, eu te louvarei. Pois eu tenho fôlego, que é a minha vida, eu nunca me cansarei, eu vou adorar, eu vou engrandecer, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido. Vamos cantar bem suave, vamos exaltar, vamos cantar com entendimento. Vamos louvar aquele que de fato tem guardado o nosso deitar e o nosso levantar. Pois teu fôlego
Deus está falando, irmão, através dos louvores. Independente das situações, quando nós começamos a louvar, Ele é digno de toda adoração. O segundo louvor, ele falou que Deus tem projeto e Ele restitui, Ele faz, Ele endireita, Ele cura, Ele liberta e Ele salva. Deus é o nosso consolo, onde Ele nos abraça, Ele nos protege. Que Deus é a nossa proteção. E esse louvor vai falar que Deus é a nossa provisão. Para cada adversidade que eu e você passarmos, Deus estará ali.
Ainda que a figueira não venha florescer, ainda que não venha o fruto do campo aparecer, ainda que nós não venhamos a ter o fruto, que não venhamos a ver o pasto, todavia eu me alegro no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza, por isso é que você não temeremos, porque o Senhor é o Deus da provisão, ainda que a figueira não floresça. Por isso, mais um louvor para a gente encerrar. O louvor diz, irmãos, que eu e você não podemos viver longe do amor de Deus. Que eu e você não podemos viver longe do afago nem do abraço do Senhor. Talvez você não crê, mas Deus te abraça. Deus, se Ele precisar e vier até você, te dar um carinho, Ele vai. Porque Ele é Deus e você é filho dEle. Você é filho. Por isso, eu e você temos que ser como criança. Entendemos que temos um Pai. E que eu e você não viemos a querer crescer, virar adulto e achar que nós somos donos da nossa vida. Não. Tem um que é dono da nossa vida e Ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quero ser como criança.
Bendito seja o teu nome, Deus Criador do céu e da terra. A ti pertence a adoração que foi feita aqui, Senhor. A ti pertence todo cântico, todo louvor. Tudo pertence ao Senhor, como diz o salmista, meu Pai. O céu, a terra, os habitantes que nela habitam, Senhor. Receba toda adoração e que nesse momento o Senhor prepare esse momento com graça, com amor, com justiça, para que todos nós venhamos a ser alimentados por uma palavra que não é uma palavra mentirosa, mas é uma palavra de vida e de verdade, Senhor. Uma palavra que habita a justiça, aonde, meu Pai, pessoas são transformadas, onde pessoas são restauradas. Esse é o poder da Tua palavra, meu Pai, de tirar o homem das trevas e trazer para a luz, Senhor. De fazer o homem que está distante, o Senhor trazer para perto, de trazer o homem como criatura e tornar ele filho, Senhor. É pela Tua palavra. Então abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, o pregador dessa noite. Unja ele, envolva ele com a Tua graça, que no abrir da boca dele o Senhor fale poderosamente, Senhor, para que todos nós venhamos a ser edificados, e que nesse momento o Senhor também estenda a mão sobre os pequeninos, meu Pai, para que eles também venham a ser edificados, alimentados, fortalecidos ali na salinha, para que quando eles forem sair, meu Pai, venham testemunhar da Tua palavra, venham testemunhar do Teu nome, e não venham se perder, Senhor, mas que venham crescer em temor e santidade e amor ao Senhor, meu Pai. Abençoe também a professora que vem ensinar com excelência e com sabedoria que vem do céu, meu Pai. Porque a sabedoria que vem do céu, meu Pai, é amorosa, é misericordiosa, meu Pai, é cheia de compaixão, meu Pai. Então, meu Pai, em nome de Jesus, tome o controle de tudo nesse lugar e glorifique poderosamente o Teu nome. Entrego, meu Pai, esse período em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Saudando o Cordeiro do Pai, Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza, em 2 Crônicas, capítulo de número 34, a partir do verso 1. 2 Crônicas, capítulo 34. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas. Essa é a ordem. Acharam? Amém? Diz assim então a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 23, versículo 23 também. Segundo Reis 23, 23. Glória a Deus. Todos, amém? Então vamos à leitura. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins
e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor, aleluia, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, por gentileza. Eu já li a palavra do Senhor algumas vezes, algumas boas vezes, e vou continuar a fazer até a minha partida ou até o retorno dele. E eu louvo ao Senhor pela sua graça, porque a palavra dele ainda me emociona, ainda aquece a minha alma, ainda mexe comigo. Lendo as Escrituras essa semana e lendo esse texto, lendo o livro de 1 Reis, lendo Crônicas, eu me deparei novamente com a história de Josias e me emocionei com essa declaração, amado. Me emocionei profundamente com essa declaração. Antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. É uma declaração muito forte, uma declaração muito forte para o cronista relatar, porque a despeito de ser as Escrituras, e é a Escritura e ela é a verdade, o cronista ele tem que observar tais atos e ser fiel ao fato. E o fato é, nunca houve antes, nem depois, um rei que se convertesse ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força. Josias amou a Deus, amado. Eu fiquei pensando no tema, e o tema veio no meu espírito: um encontro real. Um encontro real. Mas para falar de Josias é necessário falar um pouco do contexto em que ele aparece no cenário. E o cenário não era favorável, amado. O cenário não era favorável para Josias ter esse encontro real com Deus. É necessário voltar pelo menos 86 anos atrás e relatar a história do bisavô de Josias, Ezequias, que promoveu uma grande reforma. Israel, Judá, estava dividido após a morte de Salomão. E nós sabemos pelas Escrituras que um reino dividido, ele não subsiste. Israel estava em frangalhos, amado. Israel se esqueceu do Senhor, cometeu abominações, se prostituiu, espiritualmente, fisicamente. Israel parece que teve uma espécie de uma amnésia espiritual, se esqueceu de tudo que o Senhor fez e virou as costas para Deus. Ingratidão. A palavra fala acerca do bisavô de Josias, no capítulo 29 de Crônicas, que ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos
em Jerusalém. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Foi um homem fiel. Teve também os seus erros, mas foi um homem que também amou a Deus, a palavra de Deus, prezou por tudo aquilo que estava prescrito na lei, restaurou o templo do Senhor, restabeleceu novamente a Páscoa, tinha sido esquecido, abolido. E Josias trouxe novamente isso. A Bíblia diz que o santuário estava imundo, amado. Imundo. Transgressão. O povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz ainda no versículo de número 5, deixaram o Senhor, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. E Ezequias estava lutando para trazer novamente o povo de novo. A sobriedade, a santificação, a adoração, ao culto racional, bíblico. Mas o povo virou as costas. Ezequias partiu. Deixou seu descendente. Quem? Manassés. Manassés. Manassés, irmãos, talvez ele poderia ser colocado ao lado de Adolf Hitler, Joseph Smith, Mao Tse Tung da China, Pol Pot de Camboja, Leopoldo II. Os piores homens que já existiram nessa face da terra, Manassés talvez poderia ser colocado ao lado deles. Irmãos, e note, Ezequias, um homem piedoso, idôneo, amava Deus, a lei de Deus, a lei de Moisés, a Torá, o santo livro. Procurou certamente ensinar os seus filhos, entre eles Manassés. Todavia, tudo o que certamente Ezequias ensinou, Manassés virou as costas, mano. E talvez há pessoas aqui assim, que têm filhos, filhas, e cresceram, e ensinaram, doutrinaram, viveram anos a fio em oração, culto doméstico, jejum, consagração, fidelidade à palavra, fidelidade à igreja, fidelidade ao Senhor em primazia, e ainda assim o filho cresce e vira as costas para Deus. Manassés fez isso. A condição espiritual de Israel era terrível. Era uma idolatria generalizada, mano. Após a morte de Ezequias, ascende ao trono Manassés. Segundo Reis 22:17 diz: visto que deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as suas obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Deus fez uma promessa, porque o povo deixou e queimou incenso a outros deuses. Manassés fez com que Judá e Jerusalém vivesse uma idolatria generalizada, um caos absoluto, mano. A biografia dele é terrível, mano. A biografia dele é terrível. Olha a parte da biografia de Manassés, escute. Segundo Crônica 33, versículo 1, escute. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, e de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, sacrifício de criança. Adivinhava pelas nuvens, era algoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, feiticeiros
e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Ou seja, ele era imparável para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhe tenho mandado. Toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as abominações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. A biografia dele é terrível, mano. Terrível. A gente estudou aqui sobre o inferno, a doutrina do inferno. Sheol, o Hades, o Guiena, o Tártaro. E a etimologia da palavra Hades no Novo Testamento, ela é oriunda de Sheol no hebraico. E isso era representado pelo Vale do Filho de Rinom, onde Israel, por se influenciar pelo mundo, praticou os sacrifícios de criança. Manassés fez isso. E não obstante, ele fez isso com seus próprios filhos. E induziu ao povo a também fazer isso com seus filhos. Idolatria, feitiçaria, necromancia, coisas hediondas, malignas e perversas. Manassés queria provocar o Senhor a ira. Tudo aquilo que o seu pai o ensinou, ele falou: eu não vou praticar. Eu abomino tudo que meu pai me ensinou acerca de Deus. Eu odeio meu pai, eu odeio Deus, eu odeio tudo que se chama pelo nome de Deus. Eu vou provocar o Senhor a ira. Ele era uma abominação em pessoa. Dos filhos de Manassés que sobrou, porque os demais ele sacrificou a Moloque, sobrou Amon. Interessante, olha a graça, irmãos. É por isso que mexe comigo, me emociona. Olha a graça. Manassés começou mal. A biografia dele não daria a ele de jeito algum uma possibilidade de ser salvo. A despeito de que ninguém é salvo pelas obras, mas pela graça. Mas se porventura as ações o credenciassem, Manassés estava totalmente reprovado. Então Manassés começou mal, mas terminou bem. E de repente tem pessoas aqui assim, irmãos, escute. Nem todo mundo que está dentro de uma igreja será salvo. No meio dos discípulos de Jesus, no qual ele escolheu debaixo de oração, tinha um que o traiu. Os demais abandonaram. Só ficou Pedro, Tiago e João. Os demais negaram o mestre. Sobrou só Amon. Aí Manassés começa mal, termina bem. Então de repente há pessoas aqui, ou de repente que vai me escutar pela internet, pelo YouTube, e está dessa maneira. Começou mal a vida, começou praticando as abominações mais hediondas, prostituição, feitiçaria, coisas perversas, prostituição, mentira, jogatina, tudo aquilo que o Senhor abomina, e ainda assim a graça sobre você. O Senhor, Ele quer ver um coração quebrantado e contrito. Se houver arrependimento, há salvação para a sua vida. Oh glória! Houve salvação para Manassés, amado. Deus encontrou Manassés preso como um monstro no meio de ganchos. E a Bíblia diz que Manassés orou ao Senhor e Deus ouviu. Deus poderia não ouvir, porque Manassés era um monstro. Matou crianças, conduziu uma nação à idolatria, a sacrifício, derramou sangue inocente. Mas ele teve um batismo de consciência e se arrependeu. E Deus ouviu e salvou Manassés. Nasce Amon. Depois
de 55 anos de derramamento de sangue, de idolatria, de abominação, de agouros, sobrou Amon. Amon tinha um exemplo bom e um exemplo ruim. O exemplo do seu avô, o exemplo do seu pai. O exemplo de Ezequias, o exemplo de Manassés. Ele tinha dois caminhos a escolher: o bem e o mal, a vida e a morte. E Amon olhou e falou: eu quero a morte. Eu vou seguir o caminho do meu pai Manassés. Já que eu estou no trono, já que eu estou no poder, eu vou reinar como reinou meu pai. Tinha 22 anos Amon quando começou a reinar. E reinou somente 2 anos. 2 aninhos. Mas nesses 2 anos a Bíblia relata: fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Irmãos, que terrível! E o pior, versículo 23 de 2 Crônicas 33: mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Amon era um homem de coração duro, inquebrantável, que não se arrependia dos seus atos, cometia pecado e não confessava, matava a pessoa e não se arrependia, provocava a idolatria e não mudava. Era um homem terrível, cruel e abominável. E mais, não reconhecia os seus erros. Ele acrescentou mais e mais culpa. Ele fez pior do que Manassés. Já viu pessoas assim? Faz, acontece e não se arrepende. Diz assim: eu morro, mas não peço perdão. Eu morro, mas eu não mudo. Eu morro, mas eu não volto. Eu morro, mas eu não mudo a minha palavra. Eu vou por tudo assim, mas eu não mudo. Não me arrependo. E o pior disso tudo é que eles erravam e faziam o povo também errar. O povo estava imergido, amados irmãos, numa idolatria generalizada, profanação do templo, uma violência extrema, injustiça, práticas abomináveis, sacrifício de criança, feitiçaria, abominação, ocultismo, prostituição, um abandono da lei do Senhor. O povo vivia um absoluto caos. Aí junta 55 de Manassés mais 2 de Amon, 57 anos de apostasia. Já pensou? 55 anos desse governo, você já pensou? Já imaginou? 55 anos, 57 anos. O povo imergido nessas coisas. Amon morre, sem se arrepender. Sem se arrepender. Morre. O destino dele é o Sheol. E aguarda o juízo final. Quem que nasce? Quem que sobra? Josias. Josias nasce nesse caldeirão. Josias nasce nesse cenário. Josias aparece nesse ambiente de 57 anos de uma apostasia generalizada, de um caos absoluto. E ele é muito novo, novo demais. Ele tinha tudo para dar errado, amado. Tudo. Ele tinha todos os elementos para dar errado na vida. Por quê? Porque o seu avô era assim, o seu pai também. Ele não teve uma referência aos seus olhos boa. Ele só teve referência ruim. O seu avô, Manassés, e seu pai Amon, que pouco viveu. Pouco viveu. Irmão, o caos era tão profundo. Amon cometeu coisa tão hedionda que os próprios oficiais de Amon o matou. Não aguentaram, não suportaram. Guerra civil. Mataram o rei, conspiraram contra ele, não suportaram tamanha abominação. Então ele tinha tudo para dar errado. Um avô feiticeiro, praticador de ocultismo, adorava as estrelas do céu, os ídolos do bosque. O seu pai seguiu o caminho do seu avô. Ele tem na mente
que os oficiais do reino matou o seu próprio pai. Ele tinha essa informação. Os oficiais conspiraram contra o meu pai e mataram o meu pai. Agora eu sou o sucessor. Será que vão me matar? Será que vão intentar contra mim? Qual caminho eu devo seguir? Ele tinha tudo para dar errado. Neto de Manassés, filho de Amon, um ambiente de guerra civil. Agora, irmãos, a Bíblia é tremenda. E isso não pode ser desculpa nem ampulheta para ninguém. Não porque eu nasci na favela, não porque meu avô era assim, não porque meu pai era, não porque minha mãe era assim, não porque é maldição hereditária. Mentira! Todos nós temos escolha. Todos nós devemos escolher qual caminho servir e seguir. Manassés tinha tudo para dar errado. Ou seja, não é porque o avô dele era perverso que ele ia ser. Não é porque o pai dele era um bêbado que ele iria ser. Não é porque o avô, o pai era promíscuo que ele ia ser. Ele tinha tudo para dar errado. Não deu porque ele escolheu fazer o que era certo. E nós temos essa opção de fazer o que é certo. De escolher a Deus ou o diabo. De escolher o mundo ou a presença de Deus. Não porque eu nasci no ambiente, não porque não há desculpa. São escolhas e decisões que fazemos. Pode ter uma influência de A, de B, de C, mas a escolha é sua, a escolha é minha. Manassés, ele fez a escolha dele, mudou, se arrependeu. Amon fez a escolha dele, endureceu o coração, foi para o Sheol. Agora nasce Josias, que tinha tudo para dar errado. 8 anos de idade, irmão. 8 anos de idade. A Bíblia é verdade, diz: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. 8 anos de idade, irmão. Dando um banho em muita gente que tem 30, 35, 40, 50, 60 anos. Que tem consciência muito mais desenvolvida, tem informações, tem acesso, ainda assim nega a lei de Deus, ainda assim vive em rebeldia contra Deus. Ele não falou: não, eu vou fazer agora o que é reto ao Deus de Davi, eu vou seguir o exemplo de Davi. Davi era um verdadeiro, aleluia, adorador, glória, aleluia. Ele fez o que era reto. Ele fez o que era reto, com 8 anos de idade, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi. Como é que ele fez isso? Pegando os salmos, pegando as crônicas, os atos de Davi. Ele começou a ler. Falei: peraí, tem meu bisavô, foi um excelente reformador, vou seguir o caminho dele. Tem meu avô, Manassés, homem terrível, começou mal, terminou bem. A única coisa que eu aprendo com meu avô é: quando eu errar, eu devo me arrepender. O resto eu abomino tudo. Ouvi certa feita assim: ser inteligente é quando erramos e reconhecemos. Ser sábio é aprender com os erros dos outros. Josias, com 8 anos, falou: o quê? Eu vou ser sábio, eu não vou ser inteligente, eu não vou aprender com meus erros, eu não vou quebrar minha cara, eu vou aprender com os erros dos outros. Peraí, cadê Davi? E a Bíblia diz: e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas o pai dele era Amon, ele era descendência de Davi, mas ele procurou andar nos caminhos de Davi, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha que loucura, mano. Seu avô tinha 12 quando começou, seu pai 22. Ele, com 8, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele escolheu fazer o que é correto. O erro e o acerto estava diante dele. Ele falou: vou acertar, não vou errar. Menino de 8 anos escolheu fazer o que era certo. Como que a gente, amado, com 30 anos, 40, 50, 60, 70, seja lá qual idade for, com todo acesso, possibilidade, sem pressão, sem nada,
podemos nos dar o luxo, o direito de cometer tais ações contra Deus, que nada fez contra nós, pelo contrário, só bem, só amor, só nos cuidou, nos redimiu, nos salvou, nos tirou do Egito, do mundo. E todo dia nós temos a escolha, a decisão de fazer o que é certo aos olhos do Senhor. E Josias fez, ele fez, ainda moço. A Bíblia diz assim, 2 Crônica 34, versículo 3, porque no 8º ano, ele tinha 8, no 8º ano, 16, do seu reinado, sendo ainda moço, ou jovem, dependendo da tradução, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai, oh aleluia, e no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Irmãos, depois de 8 anos no reino, depois de 8 anos empossado, a Bíblia diz que ele começou a buscar ao Senhor. Ele não se interessou por poder, fama, dinheiro, mulheres, alianças políticas, não. O interesse de Josias era Deus, Deus e Deus, e a vontade de Deus, e o amor por Deus. Ainda moço, 16 anos, não estava preocupado com nada, com as coisas triviais e fúteis dessa vida. Vamos trazer para a nossa realidade, não estava preocupado com videogame, não estava preocupado com internet, não estava preocupado com namoradinha, não estava preocupado em ficar com peitinho de pombo, nada disso, nada contra isso até, pode até fazer se quiser, sem liberdade. A questão é, você busca Deus, Deus é prioridade na sua vida, você ama Deus como Josias, você de fato tem intensidade em obedecer a Deus. Josias tinha intensidade, busca, fala de interesse, fala de energia, fala de esforço. Ele não media esforços para agradar a Deus, ele não media, ele empregava toda a sua juventude, toda a sua energia em agradar, em obedecer a Deus. E ele começou a externar isso. No 12º ano, ele começou a purificar, reforma. Começou por ele e agora ele vai para os outros. Irmãos, aquilo que a gente prega e não vive, o nome disso é hipocrisia. E quando a gente prega aquilo que a gente vive, a gente tem a autoridade de pregar para o povo. E o povo vai ver que aquilo é verdade. Não simplesmente por aquilo que está escrito, mas por aquele que vive aquilo no qual falou. É igual a Cristo. Olharam para ele e falaram, que doutrina é essa? Porque ele não prega como os escribas e fariseus, mas prega como quem tem autoridade. Porque Cristo vivia. O que falta na igreja brasileira é vida cristã verdadeira. Pessoas que amem a Deus, como Josias, que busquem a Deus desde a tenra idade. 8 anos começou a andar nos caminhos de Davi, mas 8 anos começou a buscar o Deus de Davi. Oh, aleluia. Oh, glória. Que jovem extraordinário, amado. Que jovem extraordinário. O livro estava perdido dentro do próprio templo. Você tem noção do que é isso? Jefferson, tinha um templo. Marcelo tinha um templo. Sacerdote, levitas. Sacrifício, adoração. As prescrições. As festas. A Páscoa. O Pentecoste. Tinha todo o rito, o sacrifício, tinha tudo. Eles abandonaram. O livro da lei sumiu, mas na rua não, dentro do próprio templo. Irmãos, há muitas igrejas que o livro da lei está perdido. Tem muito entretenimento, tem pipoca, tem filme, tem tudo, tem festa, tem festividade dos homens, dos varões, das mulheres, das crianças, tem tudo, menos a palavra de Deus. Tem brechó, tem tudo. Menos o livro da lei, porque ele está perdido. Aí tem que preencher com subterfúgios, apetrechos humanos, cortina de fumaça, luz de neon, climatização bem adequada, cadeira acolchoada, nada contra isso.
pessoal, mas se pudesse aqui, glória a Deus. Mas o problema é que só tem isso e não tem a palavra. O livro da lei está perdido. As orientações foram esquecidas. Interessante que o nome de Manassés é fazer esquecer. Ele esqueceu de tudo que seu pai Ezequias tinha feito. O povo estava assim. Quando ele ascende ao trono, Josias, ele falou, peraí, eu li aqui nos Salmos, no livro dos reis, na crônica dos reis, que tem as festas, que tem a lei de Moisés, que Deus é contra essas práticas pagãs e imorais que a gente está vivendo. Cadê a celebração da Páscoa? Cadê o culto e a fé? Meu Deus, o que aconteceu? O que nós fizemos? Aí ele vai ao sacerdote Ilquias e fala, Ilquias, cadê o livro da lei? Cadê a Torá que Deus tinha dado a Moisés? Moisés deu ao povo. Cadê? Cadê Ilquias? Ilquias era um homem santo, amado, que era temente a Deus, estava envolvido nesse cenário. E ele começou a procurar, a escavar, a buscar. E é assim que nós devemos fazer e ter esse interesse em buscar na palavra de Deus a vontade do Senhor para a nossa vida, não a nossa própria vontade, mas a vontade do Senhor para nós, oh glória! Ele achou o livro da lei e ele começa toda uma reforma. Ele renova a aliança com Deus, ele destrói totalmente a idolatria, ele elimina as práticas pagãs e imorais, ele restaura a celebração da Páscoa, e ele purifica e restaura o culto. Jovem, 16 anos. O que você está fazendo com 16 anos? Hein? Vou falar o que eu estava fazendo. Para de corredor. Quem já praticou esse negócio aí? Ou só eu fiz essa doideira? Troquei um soquinho na corda. Corredor. Só eu, gente. Gente. 16 anos. Baile foi. Só eu? Só eu? Não tem mais gente aí? A Tati aqui. Eu pastor, tá contigo? Um bailezinho, um pacotinho. Hein? Um negocinho fora. Tomar um birico-tico. Hein? Só eu, com mais gente. Beijar. Sem compromisso nenhum. Nesses bailes pagode. Só eu? Seresta da vida. Hein? 16 anos. Eu estava assim. Louco. Perdido. Encontrei a Debona nessa festa que tinha na cidade aí. Mancando, cara de futebol, louco, maluco. Aí ela, esse homem manca, eu falei, será que esse homem é aleijado? Ela perguntou. Esse negro bonitinho, roxinho, legal. Ele manca. Deficiente, Esse nego manca, você manca? Eu falei, não, eu fui jogando futebol, cara. Ah, tá, pensei que você mancava. Eu falei, não. Aí trocamos um beijo, mais de 20 anos com essa nega aí. Loucura. 16 anos. 16 anos a gente só tinha minhoca na cabeça, mano. 16 anos só minhoca na cabeça, só loucura. 16 anos. 17, 18. Josias não. Um garoto diferente. Com 8 anos já era diferente. 8 anos. Com 16 ele começou. Irmãos, e a Bíblia diz, quem busca a Deus encontra. E ele começou a buscar e ele encontrou. Ele teve um encontro real com Deus. Aleluia. Aleluia. Essa declaração aqui, ela é uma bomba. Segundo Reis 23 em diante. Porém, no ano 18º, 18 anos de reino do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, olha a certeza da mudança dele. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor.
Irmãos, ele foi radical. Quando Ilquias achou, Josias falou, lê para mim, sacerdote. O sacerdote começou a ler, tem a Páscoa, purificação, os ídolos, as abominações, conduta moral, a lei civil, cerimonial. Temos que voltar, Josias. Temos que se arrepender. Temos que se converter ao Senhor. E ele começou a fazer tudo conforme estava escrito na lei, sem desviar. É tipo assim, irmãos, o que a Bíblia manda fazer, ele falou, eu vou fazer. O que a Bíblia fala para não fazer, ele fala, eu não vou fazer. A reforma dele foi baseada na lei do Senhor. A sua vida é condicionada de acordo com a palavra de Deus? Ou é de acordo com a sua própria vontade? Josias não. Tudo que a lei orientava, ele fez. O nosso mal é que a gente quer negociar com a lei de Deus. Isso aqui eu pratico. Não, isso aqui eu não pratico não. Não, isso aqui eu vivo. Não, isso aqui eu não vivo não. Opa, isso aqui é promessa, eu quero. Não, isso aqui é repreensão, não quero não. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus e a igreja, o culto, não é restaurante, fast food não. É a palavra de Deus e ponto final. Tem mel, também tem fel. Tem abraço, mas também tem repreensão. Josias, ele olhou e falou, o que está aí eu vou fazer. Não tem problema não, Ilquias. O que está aí eu vou fazer. Os adivinhos, tira. Os feiticeiros, tira. Os terafins, tira. Os ídolos, tira. As abominações, tira. Tira tudo. Abole tudo, vamos acabar com tudo. E a Páscoa, vamos celebrar a Páscoa. Tudo de acordo conforme estava escrito no livro da lei. Como Jesus disse em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A árvore é conhecida pelos frutos. O cronista olhou Josias e falou, olha que árvore bela. Um garoto, 16 anos. Que exemplo fabuloso. Aí a declaração bombástica. A conversão real. Diz no versículo 25. Antes dele, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Um encontro real com Deus. Grupo de louvor, por favor, minha tangedora, por gentileza. Um encontro real com Deus. Ele, quando se deparou com a lei reflete o caráter moral do ser de Deus. Ele falou, eu estou perdido se eu não praticar aquilo que está escrito. Eu vou me enquadrar nas escrituras. Eu vou cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu. Eu vou zelar para praticar tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Mudança. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Uma conversão real, genuína, bíblica, cristocêntrica. Alguém que tem desejo para agradar ao Senhor, que vive de maneira radical até. Ele não se importa se ele vai desagradar A, a B, a C, a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou o pai ou a mãe, ou o patrão. Não, ele quer saber de agradar a Deus. A Deus. Única e exclusivamente a Deus. Pastor, qual o objetivo dessa palavra? É saber se você é como Josias, que na sua família nunca houve antes nem depois alguém que se convertesse de todo o seu coração, de toda a sua alma, conforme as coisas que está escrita no livro da lei
de Moisés. Alguém que vive a conversão com intensidade, de maneira proposital, uma vida prática, funcional. Efésios 4, 22 em diante diz: e quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, entendimento, mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, maldade, seja tirado de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mudança. Mudança. Testemunho. Colossenses 3,5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Idolatria. Amor ao dinheiro, idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo. De quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem e com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, dando suporte um ao outro, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Gratidão. Gratidão por aquilo que Deus fez. Gratidão por aquilo que Deus está fazendo. Gratidão por aquilo que Deus fará. Conversão. Um encontro real com Deus. Quando Josias teve esse encontro real com Deus, ele mudou. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele falou: não, esse negócio de maldição hereditária não é comigo, não. O meu Deus, ele quebra qualquer maldição, ele transforma o mal em bem. Ele é um Deus de milagre, de maravilha, de transformação, de mudança, de oportunidades. E eu vou abraçar essa oportunidade e vou agradar o meu Senhor, o meu Deus, porque ele é digno de toda a adoração. Que possamos viver como Josias, alguém que viveu de maneira intencional, que antes dele nunca houve, nem depois, alguém que se convertesse ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, conforme estava prescrito na lei. Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus. No decorrer das nossas vidas, irmãos, é necessário tomar decisões, escolhas, para que de fato possamos agradar o Mestre. Vamos louvar 130 das nossas corredoras, te conhecer, seja nosso alvo, nossa meta. E quanto mais perto de Deus eu e você estivermos, mais de fato
nossa vida será transformada. Toda a igreja. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença.
de fato, a gente não olha para o alvo que está do lado esquerdo, que está do lado direito ou atrás, porque a gente só quer agradar a Ele. Pastor Ricardo? Vamos orar, amado? A oração que você vai fazer é, se você já se converteu ao Senhor, fazer uma análise da sua conversão. Ver se você tem vivido de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com integridade, com verdade, de acordo com o que a palavra diz. Ou segundo a sua própria vontade, achando que Deus vai passar a mão por cima. Não vai. A Bíblia diz que Ele zela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Ele não vai ter o culpado por inocente. Ele vai agir com justiça. E essa palavra é também para aquele que ainda não se converteu, para aquele que não se arrependeu, para aquele que ainda está vivendo no pecado como se não houvesse amanhã. É um convite ao arrependimento. É um convite a nascer de novo, a entregar a vida para Cristo. Talvez você tenha começado mal, mas você pode terminar bem, como Manassés. A questão é como começa, é como termina. E se você está na sua trajetória ainda, vivendo sem Deus, hoje é o dia que fez o Senhor, para que você tenha esse encontro real com Ele. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Elevamos a nossa voz a Ti em oração, Senhor, nesse exato momento. Por meu Jesus Cristo, nosso Senhor, o mediador entre Deus e os homens. Aquele que veio para salvar, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso, Senhor, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque fizemos o que é mal perante seus olhos. Nós e os nossos pais pecamos contra Ti. Inflamamos ao Senhor a ira e não andamos conforme seus estatutos, seus mandamentos, do qual o Senhor se agrada. Por isso, Deus, em nome de Jesus, olhe o nosso coração, Deus, e vê se há sinceridade em nós, porque da sinceridade o Senhor se agrada. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Expurga-me até os que nos estão ocultos, nos tire do caminho das trevas, do pecado e do mal. Faça de nós uma nova criatura. Por favor, Senhor, por favor, mude a nossa história, mude a nossa vida, nos dê uma nova biografia. Ah, Deus, diz a Tua palavra que o Senhor pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ó Deus, e o Senhor vai lançar naquele que se arrepender de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Por isso, Senhor, ouça a nossa oração nessa noite. A oração da alma, a oração sincera, a oração genuína, a oração transparente, a oração que Josias fez. Que ele queria andar conforme tudo estava escrito na lei. Ele foi tirando tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Nos mostra, Senhor, nos mostra na Sua palavra tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E nós iremos fazer, nós iremos tirar, nós iremos, ó Deus, se amoldar a Tua palavra e a Tua verdade, porque a Tua palavra ela é justiça. Leva-nos, Senhor, a um caminho reto. Leva-nos, Senhor, a um caminho de não se desviar mais, nem para a direita, nem para a esquerda. Que possamos caminhar firme, Senhor, até a Sua volta, a nossa partida. Mas que possamos viver uma vida transformada para a glória do Seu nome, uma vida genuinamente convertida ao Senhor, de maneira que o Seu nome venha a ser glorificado. Visita, Senhor, a minha vida, a minha alma, visita a minha casa, a minha família, visita os meus irmãos que aqui estão, visita aqueles que não puderam vir. Oh Deus, o Teu Espírito é o Espírito Consolador.
Os teus olhos são os olhos como chama de fogo. Por isso, Deus, vai visitando a cada um, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, vai visitando aqueles pelo qual, Senhor, homens estão orando, mulheres estão orando, para que se converta ao Senhor, para que nasça de novo. Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito que convence o homem do pecado, justiça e juízo, entre nessa alma perversa e maligna e leva ela ao quebrantamento, a um arrependimento genuíno, a uma transformação feita pelo Espírito, Senhor. Escreva esse nome no livro da vida, por favor, Senhor, não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Que o Senhor atenda a oração dos pais que oram pelos seus filhos. Que o Senhor atenda a oração das mães que oram pelos seus filhos e filhas. Salva, Senhor, salva, por favor, nessa última hora. Salva, Senhor, tire, Deus, das mãos do inferno, tire, Deus, das mãos do mundo, tire, Deus, das mãos do diabo, tire, Deus, das mãos dos demônios, tire, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Homem nenhum pode, só o Senhor pode. Tire, Senhor, tire. Assim como o Senhor fez com o filho pródigo, no meio do lamaçal, no meio do chiqueiro, comendo bolotas de porcos. Liberta, livra, dê uma sandália nova, mate um bezerro cevado, coloque um anel no dedo, promova uma festa no céu agora no teu nome. Escreva esse nome no livro da vida, Deus. Nos dê uma boa notícia para a glória do teu nome, porque nessa vitória o teu nome será glorificado, Deus. Visita a tua igreja, a igreja de Magé, de Cabo Frio, de Vaz Lobo, de Maria Helena, de Nova Iguaçu, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Manaus, aleluia. Ó Deus amado, de norte a sul desse Brasil, fora do Brasil, Deus visita os seus, a igreja perseguida, Senhor, na África. Ah, Deus, em nome de Jesus, na Palestina, cesse as guerras, as lutas, as contendas, estabeleça a paz. Tu és o príncipe da paz, Senhor. Leve os homens ao batismo de consciência. Não é necessário, às vezes, ter idade para isso. Josias nos mostrou que na tenra idade já dá para ter um encontro com Deus. Encontre os nossos, Senhor, na tenra idade. Não permita que eles provem do mundo, que eles provem da comida do mundo, que eles comam, Senhor, na mesa dos demônios. Não permita isso, Senhor. Que eles possam comer na sua mesa pão e água, para que possam ter a vida eterna. Aquele que bebe dessa água nunca tem sede, aquele que come do teu pão nunca mais tem fome. E aquele, Senhor, que é purificado pelo teu sangue tem a vida eterna. Visite esse arraial, Senhor. Visite e tire todas as mazelas do nosso coração e da nossa alma. Não permita que o livro da lei fique esquecido aqui dentro. Não, Deus. Que o livro da lei venha a ser lido e cumprido nesse arraial, para que o teu nome venha a ser glorificado. Eu oro, Deus, nessa noite, certo da vitória, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Com a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Terça-feira, reunião de oração. Quinta-feira, nossa escola bíblica. Vamos estar estudando sobre a passagem de João 14, onde Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não houvesse, eu teria dito, pois eu vou preparar um lugar. O que Jesus quis dizer com isso? Como está escrito na lei? Como você entende? É isso que a gente vai estudar quinta-feira. Amém? O Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus.
O amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê, que recebe a situação desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, quem não operou, ninguém pode pedir a todos a paz do Senhor. Dê um cheiro aí no seu irmão, na sua irmã, um abraço gostoso, para ele ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Isso, dá um sorriso para ele.